Glória a Deus. Queria fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Pai amado, que o nosso coração esteja aberto para ouvir Tua palavra, que o nosso coração esteja receptivo para aprender do Teu Evangelho, que possamos ser aqui nessa noite tocados por Tua palavra, por Tuas verdades, e ter total liberdade, Senhor, para tocar em nossos corações, para mover em nossas vidas, para se derramar nesse lugar, e que nós possamos, Pai, ser terra boa, que a Tua palavra, como semente, entre nossos corações, que nós possamos ser impactados pelo poder do Espírito Santo, que nós possamos ser transformados pela Tua doce presença, que nós possamos, Pai, ser embebidos pelo Espírito Santo de tal maneira, Pai, tão impregnado em nós, Pai amado, que não viva mais o eu, mas que Cristo vive em nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Lima. Eu e minha esposa somos pastores ali na região da Shalom Sul, tá bom? Pastoreamos lá. E para mim é uma alegria estar com vocês. Ela não pôde vir, está na Shalom Sul, porque estava anunciando lá o relacionamento do meu filho com a futura esposa dele, se Deus quiser. Desencalhou mais um. Eu queria convidar você rapidamente a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Dr. Lucas, o médico amado, capítulo 9. Lucas, o médico amado, capítulo 9, versículos 18 até o versículo 20. Essa palavra é uma palavra muito simples, bem tranquila, bem light, não traz nenhuma grande revelação, nenhum grande confronto, mas nos traz alguns ensinamentos para perceber se nossos posicionamentos cristãos são alinhados ou não à vontade de Deus. Beleza? Então vamos lá. Só uma pergunta básica: quantos estão cheios do Espírito Santo pós-Vox Day? Beleza. A palavra do Senhor fala em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Beleza, quero começar essa palavra aqui de maneira bem direta. É um tema muito manjado, se fala muito esse tema, sobre o que é ser discípulo, o que é ser multidão, mas eu quero trazer algo para a nossa prática no dia a dia, do que é ser discípulo e do que é ser multidão. E muitas vezes nós podemos estar vivendo enganado, achando que nós somos discípulos, mas nossos comportamentos, padrões, que é aquilo que você faz todo dia, conota muito mais sermos multidão do que discípulo. E multidão não vai para o céu, discípulo vai. Multidão se engana, discípulo vive o Evangelho. O texto aqui é bem claro, fala que Jesus, num certo dia, ele vai orar em particular é um lugar propício dele, só dele, e ele leva consigo os discípulos, os mais próximos, aqueles que caminhavam com ele todo o tempo. E ele chama os discípulos no canto, num lugar em particular, de oração, e ele, no meio da conversa, fala: gente, me fala uma coisa. Quem o povão diz que eu sou? O que a galera aí fora fala que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que tu és um profeta que citou, João Batista, Elias, um cara famoso, um profeta, um pastor famoso, um líder famoso, um cara que prega bem. Beleza. Agora vem cá. E vocês? Vocês são os meus pássaros que estão próximos de mim, que caminham comigo, que passam frio, calor, dormem em barracas, dormem ao relento, que comem o que eu como, que caminham por onde eu caminho, que veem os milagres que eu faço. Quem vocês que caminham comigo dizem que eu sou? Aí Pedro, que era o mais carudo, sanguíneo, fala assim: tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus. Ponto. E aqui começa a palavra hoje, de maneira bem simples. Aqui nós temos uma separação crucial em dois grupos. Um grupo que vê Jesus Cristo distante,
que se aproxima dele quando ele prega para as multidões, ou que se aproximou dele quando viu um milagre, ou foi atrás de Jesus porque queria ser curado, queria uma bênção, queria um milagre de Cristo, ou até mesmo ouvir uma boa palavra, que trouxesse conforto ao coração, que trouxesse paz em meio à crise. Nós temos uma multidão que ela caminha distante, uma multidão que não possui intimidade, uma multidão que não possui um caminhar próximo de Deus. Eram aqueles que viam Jesus Cristo talvez numa grande reunião na montanha, ou que viu Jesus Cristo falar quando estava num barco na multidão, ou que viu ali Cristo falar numa casa lotada, que desceram pelo teto da casa um paralítico, mas que tinham encontros esporádicos com Jesus, que viam em Jesus uma fonte de trazer um milagre, uma cura, uma bênção, uma palavra de conforto, mas não possuíam cumplicidade, não caminhavam no dia a dia com Jesus. Eles possuíam a chamada superficialidade relacional com Cristo. E aqui nós temos um grande mal dos dias de hoje: a superficialidade de muitas pessoas com relação a Cristo, ao casamento, ao namoro, aos estudos, ao trabalho. E esse é um dos grandes males do século. A pessoa não vive de maneira intensa. Às vezes vive Vox Day, dias tremendos, quinta, sexta, sábado, meia-noite, festa e tal. Passa o Vox Day, dá aquela arrefecida. Passa o Vox Conf, dá aquela baqueada e volta a um padrão secularizado, a um padrão mundano. Ou um padrão de multidão que gosta de Jesus Cristo, que gosta de vir numa rede, gosta de ir no culto, até gosta de ler a Bíblia, apesar de hoje muitos jovens detestarem ler, que até gostam de frequentar uma célula, mas o ápice da sua vida cristã são os eventos e os cultos. E se o ápice da minha vida cristã é estar nessa rede hoje, ou estar na minha célula, eu sou o mais pobre e miserável possível. Se o ponto áureo, se o momento maior da minha vida cristã é quando eu estou num culto ou numa rede, é porque a minha visão cristã é deturpada. Porque esse momento aqui é importantíssimo, mas é o coroar de toda uma vida, de uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de vida de oração, de jejum, leitura de palavra e de caminhar ao lado de Jesus. E aqui os discípulos, a multidão, tinha uma visão distorcida de Jesus, porque ela se encontrava em momentos esporádicos com Jesus. Ela se encontrava em momentos específicos. Os discípulos não. Caminhavam full time, 24 horas. Dormiam com ele no mato. Chuva, calor, sol, frio, neve, fome, com sede, abastecido. Eles viviam com Jesus 24 horas. E aqui é um padrão. Porque quanto mais próximo eu estou com alguém, quanto mais eu caminho com alguém, mais eu aprendo dele. Se você perguntar à minha esposa Cíntia, quais são os defeitos do Anderson, ela vai te falar defeitos que muitos não conhecem. Quais são as virtudes do Anderson? Poucas, e que muitos também não conhecem. Porque ela vive comigo dia e noite, todo momento. E eu só posso falar abertamente quem é Jesus, porque muitos cristãos estão vivendo como se fosse papagaio. Eles apenas reproduzem palavras que outros falaram. Eles cantam louvores, até mesmo repetem canções maravilhosas, mas se eu perguntar aqui qual foi a segunda música cantada hoje, qual foi a terceira música, não vale a equipe de louvor não. A maioria nem se lembra, e muitas vezes você cantou uma canção, porque é uma bela canção, um belo louvor, e você fez quase que no automático repetiu a música, quase que no automático levantou a mão, quase como se você respirasse. E o momento que você está aqui para adorar a Deus, é você viver intensamente aquilo, não é ser superficial. A multidão é superficial. A multidão é louca para receber a bênção, terminar a rede, terminar o culto, para ir tomar um açaí, comer uma pizza, sair com a galera. A multidão quer isso. Porque se a minha vida com Deus, diariamente, eu sou um discípulo, eu vivo com Cristo, eu acordo com Ele, eu durmo com Ele,
A leitura da palavra, jejum, oração, é uma constante na minha vida. Eu não tenho pressa do culto terminar. Eu não tenho pressa da rede terminar. Eu não tenho pressa para estar diante de Cristo com os santos, como nós somos aqui. E aqui nós temos alguns padrões importantes com relação a isso. Tem uma frase de A.W. Tozer que fala o seguinte: na caminhada com Cristo, a superficialidade indica um conhecimento imperfeito do coração de Deus, que não consegue saciar a fome da nossa alma pela sua presença. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica aqui, muito simples, que eu faço muito isso para jovem. Quantos aqui já estiveram apaixonados? Quantos estão apaixonados? Se você não esteve, você está, ou estará, ou você está mentindo. Mas todos nós já estivemos apaixonados, ou estamos apaixonados. E quando você está apaixonado, eu falo isso para o meu filho, fica meio besta, meio bobo. Você faz de tudo para estar ao lado da pessoa que você gosta. Passa do lado, chega a arrepiar os pelos do braço. Respiração. Fica ofegante. Você ouve o nome da pessoa que você gosta. Você, cadê, quem, aonde? Você já fica assim. Se eu não estou sentindo isso por Jesus, se meu coração não dispara quando eu ouço o nome de Jesus Cristo, se meus olhos não brilham quando eu vejo uma Bíblia do meu lado, se eu não sinto a inspiração ofegante quando fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do meu pai. Queridos, eu tenho que reavaliar se eu sou multidão ou sou discípulo. Porque o discípulo está disposto a passar por lutas, ele está disposto a passar por problemas, seja sede, calor, frio. O discípulo, ele não se importa com as intempéries e com as circunstâncias que brotam na sua caminhada. A multidão, primeiro empecilho, ela começa a se afastar. Então está aqui o primeiro passo para nós entendermos. A multidão, ela queria as bênçãos. A multidão, ela queria os pães e os peixes. E quem foi usado por Deus, por Jesus, para servir os pães e peixes da multidão? Os discípulos. A multidão é aquela que quer ser servida. Quer chegar no culto, está tudo arrumado, salão limpo, cadeira arrumada, som legal, iluminação top, máquina de fumaça, uma lanchonete funcionando. Ele quer um líder, que a hora que ele ligar para o líder vai lá responder a ele, não vem, é aqui, é agora. É quase um pronto-socorro. Ele quer um pastor que viva em torno dos seus desejos. Ele quer um Deus que faz tudo para ele. Ele quer o milagre para hoje, ele quer o casamento para amanhã, ele quer a faculdade para hoje. Ele trata a igreja como se fosse um objeto de exploração dele. Ele quer somente ser servido. Ser servido. Chega na rede, no culto, reclama do som, da iluminação, do trânsito. Ah, porque está lotado, está muito quente, muito frio. Reclama da palavra, mas não move uma palha para pegar um lixo que está do lado e pôr num balde. O discípulo é aquele que serve. É aquele que está disposto a, enquanto os outros reclamam, tem que fazer, ele vai lá e multiplica os pães. Ele vai lá e serve a multidão. E a multidão reclama ainda, ele serve a multidão reclama. Qual foi a última vez que você procurou o seu pastor? Você falou, pastor, meu líder, eu quero servir. Qualquer coisa que tiver, eu estou disposto para servir aqui na casa do Senhor. Qual foi a última vez que você decidiu servir os pães e peixes, ao invés de somente ser servido? Isso demonstra e conota a maturidade cristã. Eu quero continuar um pouco mais ainda. A multidão, ela não conhecia a personalidade. Quem era Jesus? Quais atributos Jesus possuía? A multidão, ela tinha uma visão embaçada, andava distante. A multidão tinha uma visão distorcida, porque não caminhava próximo da pessoa. E por não caminhar próximo, por ter uma visão distorcida, sempre teria um processo conceitual errado de quem Jesus Cristo era. Por exemplo, eu sou um cara extremamente tímido, muito acanhado. Quem me conhece sabe que eu sou tímido, sou mais fechado. Então, quem não me conhece fala, o cara é muito ranzinza. O Anderson é muito arrogante.
O cara é muito chato. Posso até ser, não sei. Mas eu sou mais tímido, sou mais fechado. Se eu chego num ambiente de muita gente, eu fico um pouco constrangido. Já começo a falar olhando para baixo, eu fico morrendo de vergonha. Para estar ministrando aqui hoje, eu tenho que enfrentar a minha timidez, os meus medos. Não é fácil. Só que eu disfarço bem. Mas, às vezes, por caminhar distante, não conhecem e preconceituam, fazem o conceito errado. Muitos, por caminhar distante de Deus, de Jesus, têm uma visão preconceituosa do que Jesus Cristo faz. Por caminhar distante, ou por ver testemunhos errados de algumas pessoas, acabam coligando a imagem de Cristo os testemunhos errados. Eu quero continuar mais com relação a isso. Então o discípulo conhecia Jesus Cristo por trás das câmeras. Ele sabia quem Jesus Cristo era. Ele tinha um conceito formado de quem era Jesus Cristo, porque ele vivia e via os testemunhos. Agora, um grande momento crucial, que é o divisor de águas entre ser discípulo e multidão, é quando vem problema. Quando surgem problemas, quando vêm os ventos fortes, as tribulações, aí você vê o discípulo desabar, a multidão desabar, e o discípulo continuar servindo. Eu não sei se você conhece alguém que já mudou de igreja 2, 3, 4 vezes. Eu conheço muitos. Alguém que mudou de igreja porque teve um dissabor amoroso com o irmão da igreja, com a irmã da igreja. Ou que mudou porque o pastor deu uma chamada, o líder deu uma chamada. Ou porque não gostou de uma coisa que aconteceu. Todos nós conhecemos alguém. E vai ter igreja que pega esses rebeldes, vai ter. Mas eu quero que você entenda, tem pessoas que pelos motivos mais supérfluos, mais banais, mais infantis, mais vitimistas, abandonam uma igreja na qual foi ligada a Cristo, e não se importando com a vontade, ainda tem a audácia de falar, não pastor, eu orei e Deus me direcionou. Cuidado ao colocar palavras na boca de Deus. Quando vem a tribulação, e aqui tem um texto que eu quero ler para vocês, eu quero só te dar uma frase que tocou muito no meu coração um tempo atrás. Quantos aqui têm pregado o evangelho para alguém? Pelo menos uma pessoa tem pregado o evangelho. Você só consegue levar alguém ao local que você já foi antes. Se você não consegue levar ninguém em intimidade com Deus, você tem que reavaliar alguns pontos. É claro que tem pessoas que não querem Cristo, mas eu só posso levar pessoas a um lugar de experiência com Deus que eu já vivenciei aquilo. Eu só posso levar meus filhos a um campo de oração, o conhecimento bíblico, eu só posso ensinar a eles algo que eu já sei para poder ensinar. E a mesma coisa, eu só posso ensinar alguém um evangelho se eu vivo o evangelho, se eu estudo o evangelho. E aí eu faço uma pergunta que eu faço muito para muitos jovens de novo, mais uma vez. Quantos aqui tem pelo menos um ano caminhando com Cristo? Um ano só, um aninho. Quantos tem mais de um ano caminhando com Cristo? A maioria. Quantas vezes, meu abençoado e minha abençoada, você já leu a Bíblia inteira de ponta a ponta? E ler não é aquela questão, vou ler por competição, vou ler rápido. Não, é você parar, você estudar, você ler, você anotar, você se debruçar sobre a palavra de Deus. Multidão não lê Bíblia. Multidão não suporta ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta. A multidão não quer confronto. Quando Cristo confrontou a multidão, alguns discípulos falaram, Senhor, foi pauleira, foi punk, sua pregação foi pesada, muito dura. O que ele falou? Está gostando, vaza, meu irmão. A multidão vazou quando o discurso foi pesado. Porque a multidão não gosta de confronto. Ela não gosta de ter os seus brios mexidos. Ela não gosta de ter o seu lugar de conforto, de apenas ser servido ali, desconfortável para ela. Então não vai ler a Bíblia. Não vai ler a Bíblia. E deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu conheci a Cíntia, ela tinha 15 anos, eu tinha 18. Foi assim, não existe amor à primeira vista, existe paixão. Paixão é mais biológico, químico. Amor você vai construindo.
E quando eu conheci a Cíntia, fiquei perdidamente, terrivelmente apaixonado. Falei, é ela que eu vou casar. Na época eu não era convertido. Eu tinha uma banda de forró na Bahia, que foi um fracasso absoluto, graças a Deus. De forró, achei pagode. Mas eu gravei um CD inteiro para a Cíntia. Eu compus 10 músicas, 10 forrós, shot, chachado, forró, baião. Gravei, era música romântica, coloquei em cima uma pegada mais de forró. E gravei para ela 10 canções feitas para ela. Inclusive um acróstico, que estava assim, Cíntia, eu te amo. A coisa mais piega, mais brega do mundo, mas eu fiz para ela o CD. A princípio, nós tínhamos terminado o namoro, ela não queria ouvir o CD. Eu fiquei muito chateado com isso, porque eu compus para ela músicas que foram compostas com minhas lágrimas. Eu me derramei de amor sobre aquelas folhas. Eu escrevi as músicas chorando para ela, músicas românticas, aquelas bem terríveis, bregas ao extremo, mas músicas de verdade. Mas ela não queria ouvir o CD. E eu fiquei muito chateado com ela. Depois de algum tempo, ela ouviu. Ela riu de algumas músicas, também me senti chateado. Outras ela gostou. Mas o que eu quero te falar com isso? Olha o tanto de coisa boa que Deus escreveu para a gente. Olha o tanto de carta, de canções, que Deus escreveu para mim e para você, e nós estamos ignorando ler a palavra de Deus. Você consegue entender isso, essa analogia? Se você escreve a carta de amor para alguém, essa pessoa se nega a ler, ou lê só o título, ou lê só uma frase daquilo que você rasgou o seu coração para ela. Se fosse você, o que você sentiria ao escrever a carta de amor para alguém, e essa pessoa ignorasse a sua carta de amor? Muito ruim. E essa aqui foi escrita com o sangue de Jesus. Aqui sim tem uma carta de amor, maior que qualquer outra história de amor. E nós muitas vezes temos em nossas mãos e não queremos ler. A multidão não quer ler a Bíblia. Discípulo se apaixona pela palavra de Deus. Queridos, tem um texto lá em Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43, eu quero ler para vocês. Marcos capítulo 5, quero mostrar o que acontece com a multidão depois que vem a crise. Já vou ler, já explicando o texto. Marcos capítulo 5, versículos 35 ao versículo 43. A palavra do Senhor fala assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Olha para você ver. Estava lá Jairo: mestre, vamos lá comigo, minha filha está doente, o senhor pode curá-la, o senhor pode abençoá-la, tal. Enquanto ainda vem a multidão, fala: Jairo, vem cá, olha, sua filha, Jairo, morreu. Vamos fazer uma analogia aqui. Jairo, seu casamento, Jairo, acabou. Sua saúde, Jairo, já era. Seu vício já tomou conta de você. Seu filho está nas drogas, filho na prostituição. Jairo, acabou. Para que procurar a igreja, Jairo? Para que procurar uma célula, Jairo? Para que procurar, Jairo, ir para a rede, para o culto? Acabou. Esquece o mestre, esquece Jesus. Quando a situação aperta, primeiro a meter o pé e sair fora é a multidão, ainda querer levar o discípulo com ela. A multidão tem uma palavra de desânimo para você. Sempre que houver uma crise, uma dificuldade, está vendo, está na igreja, não melhorou, não consegue seu emprego, você não consegue casar, você não passa no vestibular, você não passa no concurso, aí, para que está na igreja? Para que procurar o tal de Jesus? Para que frequentar a célula? Isso é fala da multidão, e a multidão muitas vezes é usada pelo diabo para poder falar com a gente. E a multidão fala assim: Jairo, olha, esquece Jesus, para que continuar, Jairo, incomodando o mestre? A sua filha morreu. E o texto fala que Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. E olha o que fala o texto: então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago, João, irmão Tiago, que eram discípulos. Que se fala: multidão, peraí, palavra de maldição, de desânimo, para o cara desistir, para com isso, Jairo, esquece Jairo, igreja. Que se fala: para, Jairo, apenas creia.
olha para mim, Jairo, esquece a multidão. E fala que o próprio Jesus tirou a multidão. E tem horas que pessoas serão afastadas de você pelo próprio Deus, para o seu bem. Porque muitas vezes nós temos dado ouvidos às vozes do mundo, às vozes de multidão, que buscam enfraquecer nossa fé, que nos fazem nos colocar contra a igreja, contra o evangelho, questionando tudo, relativizando tudo. Ah, por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Porque a coisa que eu mais ouço hoje em discipulados é a relativização do evangelho. Ah, pastor, mas por que tal coisa? Por que em tal igreja pode fazer aquilo? Por que em tal igreja pode fazer aquilo? Por que eu não posso ouvir aquilo? Por que eu não posso fazer assim? E começa a relativizar, pega a Bíblia e vai esticando a Bíblia para se encaixar nos nossos querer, nossos desejos, nosso querer. Isso é bem típico da multidão. E aí o texto continua. Quando chegaram à casa da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Está lá a multidão chorando, morreu, já era, acabou. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Olha a multidão riu de Jesus. A multidão vai começar a caminhar com Cristo para aqueles benefícios. Quando a situação aperta, a multidão se afasta, depois ela começa a questionar a Cristo, ela começa a tentar entrar na mente dos discípulos para desanimá-los também, depois começam a zombar de Jesus Cristo, para o Senhor fala, de Deus não se zomba, aquilo que eu me plantar ele também vai colher. E aí começaram a rir de Jesus, porque ele falou, Jairo, fique tranquilo, a sua filha não morreu, ela apenas está dormindo. Riram dele. O que fala no texto? Ele, porém, fez todos saírem. Multidão, vaza. Multidão, dá licença. Multidão, para lá. Mais uma vez, o que isso nos ensina? Cuidado com a multidão. Se você não está trazendo a multidão para Cristo, é porque você está indo com a multidão para o mundo. E eu quero te falar uma coisa aqui. Seja um cristão radical. Seja um cristão, perdoe que o termo, mais fundamentalista. O mundo e o inferno está cheio de cristão meia boca, relativista. Não tem como eu servir a Deus de maneira parcial, ou muitas vezes utilizando argumentos, porque a coisa que mais acontece, e aquilo que eu já falar para a sua mente, a coisa que mais acontece é quando eu quero algo, que eu desejo algo, que eu anseio por algo, mas que não está alinhado claramente à vontade de Deus, eu começo a criar na minha mente justificativas para fazer aquilo que é errado. Eu começo a tentar fazer um exercício, uma ginástica olímpica espiritual para minha mente conseguir achar justificativas para convencer meu líder, para convencer o pastor e até a mim mesmo de que aquilo que eu quero é bom para mim. E é nessa que muitos quebram a cara, quando tentam relativizar o evangelho. Aí começam a zombar de Jesus, porque na palavra de Deus você não pode acrescentar uma vírgula sequer. Aí você começa a zombar, só que Cristo tira a multidão, ele leva ali os discípulos ao quarto, ele pega na mão da menina, Talita cumi, a menina se levanta, ela vive o milagre, a família vê o milagre e a multidão não pôde presenciar o milagre. E eu creio que muitos daqueles que não presenciaram o milagre, que foram expulsos, depois falaram, não, ela está só dormindo, tinha morrido, não. Porque não creem no milagre. Ou não dão um braço a torcer. Quantas vezes, quantos milagres você viu na sua vida, ou você presenciou, que quando passa o tempo, você começa a esquecer dos milagres. Você começa, mas será que foi isso mesmo? Será que isso aconteceu mesmo na minha vida? Lá em casa nós tínhamos um hábito, cada um tinha um caderninho. Então, toda noite, durante mais ou menos uns 2 anos, cada um pegava o caderninho e anotava ali quais foram os milagres que aconteceram em nossas vidas. Teve esse milagre hoje, esse milagre, para depois de conseguir ler esse caderno de gratidão a Deus. E quando você vive milagre, é maravilhoso, mas quando você começa a esquecer dos milagres de Deus, isso gera ingratidão. Ingratidão te faz murmurar, te faz reclamar, e te faz morrer no deserto.
É por esse motivo que todos os milagres que eu passo, eu vou anotando todos. E eu leio de vez em quando para saber que Deus fez algo. E quando nós começamos a deixar de acreditar nos milagres, é que eu estou virando multidão, já no estágio do escárnio em relação a Deus. Deixa eu contar uma pequena história minha aqui. Você entendeu o que é isso? Há mais ou menos 20 anos atrás, João Gabriel, acho que tinha uns 8 meses, nosso filho mais velho, a avó da minha esposa estava muito enferma. A gente recebeu a ligação, olha, a dona Ana está em risco de falecer, está muito enferma no hospital. E aí eu, a Cíntia, o meu sogro, a minha cunhada e o João Gabriel com 8 meses, saímos daqui 1h30 da tarde de carro e fomos até a Bahia de carro. Chegamos lá às 6 da manhã. Eu dirigi sozinho, porque meu sogro não dirige na rodovia. Então eu dirigi de 1 da tarde e de 6 da manhã. Só que, passando por Montes Claros, entre Montes Claros e Salinas, são quase 200 quilômetros assim de nada. Só mato e rodovia. Abastecemos o carro, passando na região ali entre o Monte das Salinas, no alto de uma serra, quem conhece sabe que lá tem muita serra, muita curva, uma chuva, por volta de 11h30 da noite, uma chuva torrencial. Uma chuva que você não via quase nada. Um caminhão subiu na serra, invadiu minha mão, eu fui desviar, a pista buracada, eu bati o carro no buraco, e estourou 2 pneus do carro, do lado do motorista. Aí você imagina, numa rodovia, no meio do nada, à noite, debaixo de chuva, com minha esposa, minha cunhada, meu sogro e meu filho de 8 meses no carro, com 2 pneus furados e só um estepe. Em uma região que tinha muito assalto. Na hora minha esposa começou a orar, eu assim assustado, gente, o que eu vou fazer? Saí do carro, estou lá trocando pneu e meu sogro do lado, você não sabe dirigir, você é burro e tal, é aquele negócio que o sogro faz com a gente, né? E ele com ele levou um guarda-chuva, não sei porquê, ele estava com guarda-chuva, a chuva caindo, eu lá, ajoelhado, tirar as malas, arrumando pneu e ele me xingando. Vontade de largar ele na rodovia. Mas assim, eu quase fiz isso com ele uma vez. Hoje ele morre de amores por mim. Eu mais ou menos com relação a ele. Mas assim, e aí, troquei um pneu e outro furado. Eu olhei assim para baixo, aquela chuva, descendo a serra, tinha uma entrada para o meio da terra. Falei, vou parar o carro no meio da terra, esperar amanhecer, ver o que a gente faz. Só que nessa minha esposa falou, amor, Deus vai prover um milagre. Ela começou a orar, Deus vai prover um milagre. E em vez de parar nesse local, descendo a serra, me veio no coração continuar contornando essa serra. Quando eu olhei para frente, tinha um posto de combustível abandonado. Esse posto ainda existe lá, está caído, até parte do todo já caiu. Está esse posto próximo a Salinas, acho que uns 100 quilômetros antes. Abandonado, falei, vou parar o carro embaixo desse posto. Primeiro a gente não toma chuva, pode esticar as pernas. Quando eu parei o carro embaixo do posto, do lado de uma bomba de combustível, também quebrada, saí do carro e vi uma casinha do tamanho dessa casa aqui, ó, do aquário da bateria. Isso assim, borracharia 24 horas. Até aí tranquilo. Fui lá, bati na porta, saiu um cara de mais ou menos 2 metros de altura, pesando uns 200 quilos, cabelo pegando aqui, só de cueca branca. Não estou brincando não. A visão do inferno. Aí ele saiu, eu falei com ele, cara, o pneu do carro furou. Ele não falou comigo uma única palavra. Minha esposa dentro do carro, trancada, com medo que fosse um psicopata. Eu também estava com medo. Meu sogro morrendo de medo. Meu sogro é açougueiro, morrendo de medo ainda. O cara foi lá, trocou o pneu, arrumou o outro, tal. E ele não falou nada comigo. Eu falei com ele, tal, quanto é? Fez assim com a mão. Eu falei 3, ele não. Eu falei 30? É. Paguei R$30, sem falar um mar comigo. Voltou para casa, peguei o carro, já era mais ou menos 00:30, 1 da manhã. Cheguei na minha cidade às 6 da manhã. Na volta, e aqui que aparece o milagre. Na volta eu falei, amor, vamos parar lá naquele borracheiro para agradecer a ele. Porque ele foi um anjo de Deus na nossa vida, porque senão ele estava perdido no meio do mato. Quando nós voltamos, até onde a gente parou no posto, estava abandonado, o Biel tomou, acho que foi uma caixinha, deu para ele uma caixinha, não sei se era de achocolatado, a gente deixou do lado da bomba de combustível. Nós voltamos, paramos no carro, do lado da bomba de combustível ficou a caixinha, só que não tinha borracharia. Paramos no mesmo posto na volta que nós paramos, paramos no posto, estava lá a caixinha no chão, mas não tinha borracharia 24 horas. Era um anjo gordo de cueca branca. Eu creio. Nada contra alguém, eu vou ser processado porque chama alguém de gordo, mas nada contra quem tem sobrepeso, não é isso não. É porque
Cara, foi uma coisa que eu vivi, mas Anderson, é muito doido isso, mas eu vivi isso. Eu tive que levantar para falar, estou ficando doido, eu não fumei, sou convertido, não mexo com droga e tal, mas sempre que eu lembro disso, eu falo, cara, Deus fez algo fantástico na minha vida. Só que a gente vive coisas, e que se eu deixasse de escrever e lembrar isso sempre, isso ia apagando, ficando no passado. Ah, não, foi coincidência, estava lá, eu que não vi a borracharia no dia e tal. Mas toda vez que eu passo lá nessa rodovia, que eu vejo o posto, eu falo, amor, aqui nós vivemos o milagre de Deus. A multidão vai zombar de você. A multidão fala, não, a menina estava dormindo. A menina realmente estava dormindo. Ela não ressuscitou, estava dormindo. Ela ressuscitou, ela estava morta. Então, o que eu quero que você entenda, que a multidão, ela vive pelas emoções. Cristão não vive pelo que ele sente. Cristão vive pelo que ele crê. Discípulo vive pelo que ele crê. Ele crê em Jesus Cristo. Não são as emoções que determinam o sujeito de caminhar. Você não pode ser refém das emoções. A multidão caminha pelas emoções. A multidão caminha pelas circunstâncias. A multidão caminha por aquilo que é interessante para ela. O dia que o bicho aperta, que o cerco aperta, que vem a crise, a multidão sai, quer te levar junto, quer cair com você e zomba do seu Deus. Quantos de vocês já ouviram amigos de vocês que estiveram aqui dentro e hoje zombam da sua fé? Hoje criticam vocês. Quantos amigos meus hoje zombam da minha fé? E quantos já estiveram caminhando comigo e hoje eles passam a atacar o evangelho? A coisa que mais acontece é isso. Ainda mais um bando de boca aberta que acaba de entrar na faculdade, na universidade, e lá vira um revoltado sem causa, começa a deixar o cabelo crescer, para que o Che Guevara, usar pochete, fumar baseado, não sabe nem o que está falando, não sabe discutir nada de nada, e se revolta contra o evangelho. Está amarrado. Chuta que é macumba. Então, gente, sério, mais uma vez, vou ser cancelado de novo, ó. Mais um processo. Vamos lá, gente. Então, continuando essa questão, para você entender, o discípulo, ele tem que estar disposto a caminhar com Cristo. O discípulo tem que saber que às vezes a caminhada vai ter pedras, vai ter lágrimas, vai ter choro, mas como foi cantado aqui no sábado pelo Jonilson, vai valer a pena. Tem que saber isso. Ele tem que entender que muito mais do que essa vida aqui, é o que está por vir com Cristo. E aí, mais uma vez, quando eu gosto de citar muito casos da minha vida, acho que é importante para você entender. Eu acho que eu falei isso aqui há algum tempo atrás. A Cíntia morava num cidade chamado Belo Campo. Eu morava em Vitória da Conquista. Era uma distância de mais ou menos 60 quilômetros da estrada de terra. Na época não tinha asfalto dentro da cidade. Então você pegava uma estrada de terra e demorava essa viagem, porque o ônibus parava em tudo que é biboca, quase 4, 5 horas de viagem. Uma viagem de 60 quilômetros, porque era só terra. Então, aonde tinha uma vaca, um boi, uma galinha, o ônibus parava. Eu pegava esse ônibus no Ceasa, ali por volta das 9 da manhã, para visitar a Cíntia. Chegava lá por volta de 1 da tarde, 1h30. Aí ficava com ela na praça, até 3 horas, eu estava no mesmo ônibus, para chegar de noite na minha cidade. Só que o ônibus, como ele passava na zona rural, a janela não abria, aquela poeira vermelha, aquele calor assim, quase que do Saara, dentro do ônibus. Eu já viajei, não estou brincando, já viajei com um bode do meu lado, sentado, altos papos com ele, mulher com galinha, com porco, não precisa imaginar, você não veja com vaca, mas tudo, parecia a Arca de Noé. Mas para mim não importava sair da minha cidade às 9 da manhã, para chegar 1 da tarde na cidade da Cíntia, para conversar com ela, ficar na praça com ela 1h30, 2 horas, voltar no mesmo ônibus, imundiçado, para a minha cidade. Eu chegava na minha cidade irreconhecível, cabelo vermelho por causa da poeira, cuspindo quase um tijolo por causa do pó, queimado, torrado do sol, parece estar dentro de uma sauna, emagreci uns 4 quilos, mas eu não, e fazia isso uma vez por mês, essa Via Crucis. Mas, pelo fato de eu poder ver a mulher que eu amo, eu não mensurava dificuldade alguma para isso. E era um mês inteiro de expectativa em encontrar a Cíntia. A viagem de 4 horas não era nada para mim. Nada. O discípulo tem que ter essa mesma paixão pelo seu mestre. Ah, vim para a igreja, eu moro longe. Cara, o que é morar longe para você? Qual a dificuldade que tem em vir se encontrar na célula, em vir se encontrar com o Senhor aqui na igreja? Não que você não encontre em casa.
comparado ao que Ele já fez por mim e por você. Aonde está na nossa vida? Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Pai. Aonde está a comunhão dos santos, que às vezes não é difícil para tal lugar, é difícil evangelizar, é difícil ir para a igreja, é difícil para quem é multidão, quem é discípulo, não tem dificuldade nenhuma em servir a Cristo. Discípulo não tem mimimi, discípulo não é fresco, não é vitimista, ele vai e faz. Uma frase que eu aprendi com o pastor Écio, que foi meu discipulador durante quase 20 anos: quem quer faz, quem não quer inventa justificativa. Então, se você é de fato um discípulo de Cristo, para de frescura, para de mimimi, tem que vir, vem, está chovendo, molhe. Tem uns 3 meses, eu estava, 2, 3 meses, eu estava saindo de um mercado e descendo a chuva, terrível, e estava meu carro, assim, distância mais ou menos uns 30 metros, e chovendo. E um cara correndo com a mão na cabeça, o cara é careca, não sei porque molhar com a mão na cabeça e tal, o povo correndo, e eu fui correr, Deus falou, não corra. Eu falei, gente, Deus falou, não corra, ande e sinta a chuva. Eu falei, Senhor, micão, pagar teu carro, todo mundo correndo para o carro. E eu comecei a desfilar, literalmente, andando aquele passo de quase, e a chuva descendo, molhando a roupa, e fui caminhando. O povo da farmácia falou, esse cara deve ser louco. Saiu do CRAS agora, pode saber. Tem problema, tem laudo. E eu comecei a caminhar de boa. E quando eu entrei no carro, que sentei no carro, todo molhado, eu senti uma paz tão grande. Porque hoje eu disse, tem medo de chuva. Se tem medo de sol, tem gente que vai sair na rua com sol, põe a mão no rosto. Tem gente que vai, medo de sol, medo de chuva, medo de vento, para ficar resfriado, medo de tudo. Mas se marca um churrasco, uma festa, o cara vai debaixo de dilúvio, ele vai. Então o cristão, o discípulo de fato, ele não tem meio termos com Cristo. Ele é tudo ou nada. Nada é multidão, com Cristo é tudo. E eu quero encerrar essa pequena palavra te falando o seguinte: um cristão, mesmo quando ele vê alguém caído, e qual é a posição de um cristão quando ele vê alguém caído? Alguém que está virando multidão. Se você percebe que a multidão te influencia, que a multidão quer corromper os seus valores, com palavras, com argumentos, e muitas vezes querem usar argumentos usando a Bíblia, para te convencer a cometer atrocidades espirituais. Cuidado com a multidão. Mas se você percebe que alguém está caído, machucado, a sua função é tomar cuidado e estender a mão para aquela pessoa, ajudá-la. Tem um texto na palavra de Deus que fala o seguinte: aonde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Abutre é uma ave de rapina. Só que é uma ave de rapina que ela come, assim como o urubu, animais mortos. Ela não caça, pegar um animal vivo, ela pega animais mortos. Então ela pega só cadáver. Só que essa palavra cadáver vem do latim cadáver, quer dizer caído, caído ou morto. Então o texto pode falar de alguém que está morto ou de alguém que está caído. Isso aqui é um alerta para a gente. Tem pessoas que parecem que se alegram com a desgraça do outro. Fulano de tal esteve conosco, ele caiu, ele encheu a cara, ele usou droga, ele adulterou, ele traiu, ele aprontou aquilo. E parece que sente um prazer mórbido, uma alegria tenaz em ver a miséria do outro. Age como se fosse um abutre. E esse é um sentimento que não pode permear em nossos comportamentos cristãos. Nós não podemos sentir prazer em ver um cristão que esteve conosco arrebentado lá fora. Volta e meia eu sou julgado por algumas falas que eu tenho. Eu sei que isso vai acontecer. Mas eu quero que você entenda que às vezes o nosso julgamento, ou vamos só compartilhar isso aqui para fulano de tal, vai e faça alguma coisa prática. Se no seu coração você sente um prazer mórbido, uma alegria, quase que um quê de felicidade, porque você viu alguém que esteve caminhando com Cristo e hoje está no mundão arrebentado. Mas eu falei com ele, pastor. Não seja juiz dessas causas, desde que Cristo julgue isso. A nossa função é amar aquele que está caído, porque um dia nós estivemos lá caídos, e o amor de alguém nos alcançou. Uma pessoa que não se importou com os meus pecados, com os meus erros. E olha que eu era um cara que não valia nada. Eu não valia nada. Não vale ainda hoje, mas hoje Cristo me libertou. Mas eu não tinha valor nenhum.
e tiver pessoas que ignoraram os meus pecados, a minha arrogância, a minha estupidez, o fato de eu frequentar algumas religiões que batiam pesado no Evangelho, e pagaram um preço por minha vida, e foi 1, 2, 3 anos lutando pela minha conversão. Eu não posso me dar o direito de achar quem é que deve ou não ouvir o Evangelho. Eu não posso me dar o direito de achar quem deve ou não, ou quem merece ou não o Evangelho. E quando Cristo foi crucificado, que ele foi sepultado, Arimateia foi lá, o que ele fez? Ele pediu o corpo de Cristo, ele meteu a mão no bolso, ele comprou linho fino, ele envolveu o corpo, ele fez todo o processo ali com Jesus Cristo e colocou no sepulcro novo. Ele investiu no corpo morto de Cristo. O que isso quer dizer? Quantas pessoas estiveram aqui conosco, estão caídas, que nós podemos trazê-las de volta para Cristo? A função da multidão é tirar discípulo da igreja. A função do discípulo é tirar a multidão do mundo e trazer para a igreja. E quantas vezes nós temos um cara que está caído e eu me sinto direito de não desprezá-lo? Não, está morto, invista, chame o cara, paga uma pizza, traga para Cristo, faça a diferença. O cristão de verdade, o discípulo de verdade, ele não mensura esforços por uma vida, porque esse é o bem mais precioso que eu posso ofertar a Jesus: vida. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Se por acaso alguém se sentiu chateado dessa palavra, problema seu. Falaria tudo de novo. Desculpa aí, Mauro, sem querer. Mas eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos, põe a mão no seu peito, sobre o seu coração. Pai, eu quero te pedir nesse momento, que o Senhor possa mover em nossas vidas, Deus. Pai, se nós temos relativizado o Evangelho, se nós temos brincado de ser cristãos, Pai amado, nos perdoa. Pai, nos perdoa se nós temos dado ouvido às multidões, e se nós muitas vezes temos agido como a multidão tem agido, Pai amado. Nos perdoa se alguma vez na nossa vida nossas palavras afastaram alguém do corpo de Cristo. Nos perdoa se mesmo frequentando a igreja, Pai, nossos testemunhos também têm afastado pessoas do Senhor. Pai, nos dê uma chance para reescrever uma história na Tua presença, para viver o Evangelho de maneira plena diante do Senhor, para ter um coração completamente rendido a Ti, Pai, e deixar de ser multidão e de ser verdadeiramente agora um discípulo do Senhor, Pai, que viverá com o Senhor as manhãs, as tardes, as noites, que sentirá prazer em estar na Tua casa, em ler o Evangelho, em orar, em jejuar, em ler Tua palavra. Senhor, nós precisamos, Pai, de um choque espiritual. Nós precisamos, Pai, de um mover do Senhor, Pai amado. Acresce, Pai, move, mexe em nossa vida de oração, Senhor. Nos constrange a orar mais, a ler mais a palavra. Nós não queremos mais a apatia espiritual, uma vida mequetrefe, mais ou menos. Nós queremos ser intensos no Evangelho, viver o Evangelho de maneira profunda, de maneira rasgada, de maneira entregue verdadeiramente ao Senhor, Pai amado. Oh, Pai, se nós muitas vezes temos negligenciado o ser cristão, o ser discípulo, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. E que a partir de hoje nós possamos voltar ao primeiro amor. Voltar a viver segundo Tua vontade, segundo Teu coração, Pai amado. Ser aqueles homens e mulheres que onde nós chegarmos, a Tua presença, Pai, chegue conosco. Quando nós falarmos, que o Espírito Santo se mova, Senhor. Pai, quando nós orarmos, que pessoas sejam curadas, espíritos imundos sejam expulsos, que casamentos sejam restaurados, que jovens se prostrem aos Teus pés, Deus amado. Quantos jovens lá fora estão perdidos, que nós poderíamos trazê-los para cá e temos negligenciado isso, Pai. Então nos enche do Teu Espírito Santo, Deus, para que possamos nos derramar sobre as vidas, para que possamos amar as vidas e para que possamos trazer a multidão para o Senhor. Pai, tapa os nossos ouvidos, tapa os nossos ouvidos a Tua palavra da multidão, tapa os nossos ouvidos. Que nós temos uma mente, um coração completamente alinhado ao Teu, Pai amado. Que nós possamos não ter uma visão distorcida do Senhor, mas uma visão correta, que Tu és o Cristo,
o enviado de Deus, o Filho de Deus, que veio e que morreu por nossas vidas, que se entregou por nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Se você puder ainda, com a mão no coração, com os olhos fechados, cabeça curvada, repetir essa oração após mim. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite, reconheço que tenho pecado, que tenho falhado, que tenho sido multidão, e eu me arrependo de cada um dos meus pecados, de cada um dos meus comportamentos, e eu te peço, Jesus, me perdoa, muda a minha história, muda a minha vida, entra no meu coração, faz morada em mim. Eu te peço, Jesus, venha ser o meu Senhor e Salvador. Em teu nome, Jesus. Amém. Seguinte, essa oração muito simples, mas muito forte. Essa oração que a gente fala na Bahia, que é para cabra macho. A pessoa que definitivamente está cansada de viver uma vidinha mais ou menos. Mas a pessoa que quer caminhar com Cristo, que quer ter uma vida intensa com o Senhor, quer ter uma vida realmente cheia dele, fala: ó, chega, basta, finish, tem end, acabou, eu quero uma vida nova com Cristo. Foi a oração que eu fiz há quase 30 anos atrás. Estou chegando já a quase 50 anos. Eu caminho com Cristo há 27, 28 anos que caminho com Cristo. E foi a melhor escolha da minha vida. Eu não posso encerrar essa palavra sem dar a chance para você ter nessa noite o privilégio de entregar sua vida a Cristo. Então, se você hoje fez essa oração pela primeira vez, ou talvez tenha feito em outro momento, mas entendeu que hoje o Senhor falou contigo de maneira diferente, ou se você por algum motivo esteve caminhando longe do Senhor, mas decidiu voltar para a casa do Pai, hoje é o momento, agora é o tempo certo de você se encontrar com Cristo. Então eu queria convidar você que hoje quer entregar a vida a Cristo, sair do seu lugar e você vir aqui à frente. Eu queria orar por você. Não deixe que medo, constrangimento, que vergonha te segure no seu lugar. Agora é você e Deus. Ou você é multidão, ou você vira discípulo cristão. Então desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Se você convidou alguém, converse com a pessoa. Se ela quiser vir, traga aqui à frente. Não ameace, tem que ser no amor. Então, se alguém quiser vir, estou esperando você aqui na frente. Eu quero orar para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem um espaço para você ainda aqui, viu, gente? Não perca a chance hoje de voltar para Cristo, de se reconciliar com Ele. Hoje é o seu dia, o seu momento. Então sai do seu lugar, não deixe que vergonha te segure onde você está. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração. Enquanto eu oro, se tiver mais alguém, você pode vir, viu, queridos? Não tenha vergonha. Posso orar por vocês? Pai, eu quero te pedir, Senhor, se eu posso escrever o nome de cada um deles no livro da vida, se eu posso registrar o nome deles, Pai, para que eles saibam que a partir de hoje o Senhor passa a habitar no coração deles, o Senhor passa a habitar no coração de cada uma delas, Pai. O Senhor está perdoando cada pecado, lançando cada pecado cometido no mar do esquecimento. E que a partir de hoje, Pai, eles abandonam a multidão e passam a ser discípulos do Senhor, passam a ser cristãos, salvos, remidos, sarados, curados, transformados por Deus do Espírito Santo.
Deus amado, muito obrigado por essas vidas que decidiram caminhar com o Senhor e se entregar a Ti, em nome de Jesus. Amém, gente? Olha aqui para mim, deixa eu falar com vocês. Essa é a escolha mais importante de vocês. Pode parecer algo simples, você pode não estar sentindo nada no seu coração, mas eu vou falar, é a escolha que vai transformar a sua história. Porque a partir de hoje vocês vão ganhar uma nova família, que vai caminhar com vocês, vai sorrir com vocês e vai até chorar com vocês. E eu queria apresentar vocês essa família, pode ser? Olha aqui para trás, olha que família linda. Vocês são bênção demais. Vou falar para vocês, essa é a escolha mais certa que vocês fizeram. Vai mudar a história de vocês, tá bom? Eu queria só mais um segundinho, pode ser? Vamos seguir aquele rapaz bonito ali, ó, mais ou menos. Só um minutinho, pode ser? Vamos seguir ele ali. Deus amado, abençoe cada suas vidas, que sejam vidas conduzidas pelo Senhor, frutos maduros no Evangelho, é o que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Maurão, galera, só um aviso final. É um alerta aqui pra gente. Chega aí, Mauro, pode chegar. Coisa rápida. Nós temos que tomar cuidado para que nossa vida cristã não seja automática, para que nós não viremos somente frequentadores de igreja. Porque eu posso estar frequentando o culto meses, anos e anos, e eu sei só multidão. Porque na hora que o compromisso vem, que os ventos se levantam, eu pulo fora. Então assim, não deixe sua fé arrefecer, não deixe sua fé ficar morna. Cada vez que passa, procura um líder, abre o coração, procura o pastor, abre o coração. Não deixe pecados acumularem em sua vida. Está pecando, procura o pastor, confessa, procura o confessa. Está caindo, procura o pastor antes de cair. Está com tentação, chama para o pastor, vem cá, menina, vem cá. Estou sendo tentado, mas não deixe sua fé esmorecer, tá bom, queridos? Deus possa abençoá-los. Dá uma salva de palmas para Jesus, por favor. Obrigado, Anderson. Que sejamos crentezinhos. Pode se sentar, por favor. Vai chegar a parte final aqui. E aí, quem está ainda cheio do que Deus fez aqui na conferência Vox Day? Foi maravilhoso, não foi, gente? Pergunta para essa bênção do teu lado. Fala assim, que dia que você mais curtiu? Pergunta para ela aí. Se você fala assim, se ela não veio, dá um chacoalhada, dá um peteleco. Você fala assim, irmão, não é que você perde o trem desse. Não tem jeito, cara. Foi bom demais, não foi? Palavras edificantes, um tempo de celebração, de adoração, comunhão. Que dias inesquecíveis, né, gente? Eu quero que, pode preparar o vídeo, mas vamos colocar as informações primeiro, para a gente já fechar aqui rapidinho. Eu quero começar falando sobre encontro com Deus. Gente, vocês sabem que vieram, lembra que você podia trazer um convidado aqui de graça na faixa da conferência? Você sabe quantas pessoas se cadastraram lá no guichê? Sabe quantas? Quem chuta aí? 276 pessoas. Dá uma salva de palmas para Jesus, gente. Mas agora, qual que é o nosso papel? É ir atrás dessas pessoas, é convidá-las, é chamá-la, é pegar no pé, é começar a visitá-la, começar o estudo com ela, é preparar essa cara para o encontro, trazer ela para a rede. Nós continuamos a crer e a declarar que esse ano vai ser um ano de multiplicação, de crescimento. Essas cadeiras vão ter que multiplicar aqui nesse salão em nome de Jesus. Vamos sonhar juntos, como estamos falando, vamos declarar isso juntos, vamos enxergar isso juntos, tá certo? E por isso nós vamos lançando aqui hoje o encontro com Deus, que vai acontecer de 29 e 30. Por que está só 2 dias? Porque nós vamos fazer um teste para novo formato do encontro com Deus. O encontro vai começar no sábado pela manhã, tá? Na sexta-feira apenas os encontreiros, a intercessão, vai preparar tudo, vai estar ali em espírito, se organizando. E a partir das 7 horas da manhã vamos receber os nossos encontristas para passar pelo encontro. Vai ser legal, não vai, gente? É menos uma noite para ele dormir lá, vai ser muito especial. E tá aí, você que já tem alguém para enviar, está preparando alguém, você vai receber hoje ainda, até amanhã, no seu grupo de WhatsApp da sua célula, pelo seu pastor, o link de inscrição, tá? Para você se inscrever ele. Então já garanta a inscrição, corra, vai ser demais. O encontro é? Pode passar?
E você que quer ser voluntário, pode passar o próximo para nós? Você que quer, não, eu quero servir no encontro, eu quero ali dar o melhor para Deus, pelos meus irmãos que vão passar. A reunião para selecionar esses voluntários vai ser dia 18/3 aqui na Shalom Sede, tá? Eu acho que é 19h30 tá o horário aí. E você que vai enviar uma pessoa para o encontro, uma reunião do pré-encontro, uma reunião geral para passar as orientações, cadastrar essa galera, é no dia 22, tá do 2 ali, mas tá errado, tá? 22/3, tá? 22 a reunião com os encontristas, tá certo? Pode passar? Bora lá. Aqui está a nova turma da teologia. Quem quer aprender mais de Deus aí, gente? Então corra, ainda tem vaga. Só ligar naquele número ali, ó, que é o WhatsApp da igreja. É somente para a turma de segunda-feira. A de domingo já acabou, tá certo? Então corra, invista na sua vida, para aprender, para se equipar, para mergulhar na palavra de Deus, tá? Próximo. Tá o nosso lema, pode passar. Temos falado de ir fazer discípulos, conquistando vidas e povoando o céu. Tá certo? Só faltou o da ceia, né? Pode passar isso também, na premissa, nós estamos já falando sobre isso há algum tempo. E amanhã, não colocou aqui, mas nós temos o culto da ceia. É muito importante você estar conosco aqui amanhã, ou no culto da manhã às 8h30, ou no culto da noite às 18 horas, tá certo? Quem vai estar com a gente aqui amanhã, gente, tomar ceia como igreja, vai ser muito importante. A rede de jovens é importante você estar aqui no sábado, mas especialmente no culto da ceia, você não pode ficar de fora. Não deixa a preguiça de pegar, não deixa o cansaço de parar, né? Convida, chama a sua célula geral para estar aqui, vai ser muito especial. Beleza? Eu quero que você fique de pé para a gente orar para nossas ofertas, nossos dízimos. Você que trouxe, já pode preparar aí. Você que já fez o seu Pix, ou não esqueça, só uma orientação, gente. Você que está fazendo o seu dízimo, a sua oferta por Pix, é muito importante você baixar. Você sabia que nós temos um aplicativo no Play, no Google Store, no Google, no Apple Store? Você vai colocar Shalom Comunidade Cristã, e ali você vai entrar no nosso aplicativo, e um dos links do nosso aplicativo é dízimos e ofertas. Porque se você apenas fazer o Pix e não entrar no aplicativo e registrar, olha, aqui desse valor que eu estou enviando, X valor é dízimo, X valor é oferta, não vai ser direcionado e não vai ser registrado contabilmente também. Então é muito importante você fazer isso. No seu envelope você pode, se você quiser também preencher o envelope, anotar as direções que você quer ali e escrever bem grande, Pix no envelope também está valendo. Fica registrado e sabemos que é você que está fazendo a sua transferência, tá certo? Então vamos orar, agradecer por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Senhor, nós queremos aqui te agradecer por essa noite, agradecer também por você nos deu a oportunidade de fazer parte do teu povo. Somos a tua igreja, os teus filhos. E obrigado porque a sua palavra garante que se nós resolvemos obedecer, nós vamos poder comer, experimentar o melhor dessa terra. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro declarando realmente que os nossos jovens prosperarão, alcançarão, galgarão e estarão colocados em lugares ainda mais altos para te honrar, lugares de liderança onde serão influenciadores. Abra portas de emprego, abra portas de melhores salários, surpreenda cada um aqui, opera milagres. Profetizamos e liberamos uma palavra nessa noite que vamos prosperar e o Senhor será glorificado através de nós e o teu reino edificado nessa terra, nessa cidade, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Você que trouxe pode trazer, que a salva está aqui à frente, pode trazer, em nome de Jesus. Podem se assentar, você que não trouxe, vamos finalizar agora. Show. Bom demais. Gente, a gente vai finalizar aqui. Antes de você levantar, vamos passar o vídeo resumo total da nossa conferência Vox Day. Mais uma vez eu quero perguntar, quem foi muito abençoado aí, gente? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho daquilo que Jesus fez na nossa vida nesses dias? Vamos lá então, solta para nós, apaga todas as luzes para nós, por favor. Vamos ver. Você viveu lá atrás é uma mentira. Eu me lembro das suas lágrimas e eu me lembro que a sua fé não é uma fé fingida. Meu irmão, eu estou aqui para falar para você que não é porque hoje você não está na sua melhor forma cristã que aquilo que você viveu até hoje foi uma mentira.
Mas eu também estou aqui para dizer para você que não é para você continuar dessa forma. Vem tão olhando dentro dos meus olhos, enxergou que eu nunca vi, não. Com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Chocado com essa parte. Você abandonou sua Bíblia. Você abandonou o seu quarto de oração. A maior prova que a gente precisa de avivamento é quando o olho fica seco. Ninguém que está diante do Espírito Santo, de uma presença maravilhosa, fica com o olho seco, gente. As estações mudaram, mas você da queda, depois do pecado, Deus desistiria da humanidade criada. Depois do pecado, Deus desistiria de se fazer presente no meio daqueles que Ele tanto amou. E a resposta a gente sabe, não, Deus Ele não desistiria, Deus Ele não desistiu, porque mesmo depois da queda, mesmo depois da humanidade se afastar, a gente vai perceber o desejo insistente de Deus de estar com a humanidade, de estar conosco.
Meu querido, olha direito para sua mão mais uma vez. Se você ainda não encontrou a resolução dos seus problemas, olha para baixo, para cima, para o lado. Para de olhar para essas coisas. O Senhor está te perguntando: o que eu já te dei? Pega o que eu já te dei, experimenta lançar na terra e deixa o Senhor fazer o sobrenatural. Não tinha paz, não tinha amor, não tinha perdão, não tinha calor. Jesus chegou, me tocou, e o sistema desprogramou. Nova criatura agora eu sou. Nova criatura agora eu sou. Antes do meu Senhor, eu andava como um robô, um sistema programado por este mundo de horror. Antes do meu Senhor, eu andava como um robô, um sistema programado por este mundo de horror. Não tinha paz, não tinha amor, não tinha perdão, não tinha calor. Jesus me tocou, e o sistema desprogramou. Nova criatura agora eu sou. 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 Se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura agora sou. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Dias foram incríveis, muito especiais. Glória a Deus. Bom, para a gente finalizar aqui, uma ou duas pessoas gostariam de vir cá e, de maneira breve, queria dar um pequeno testemunho do que como foi o Vox Day para você, ou algo que você experimentou, algo que Deus falou ao seu coração, mas sem se brigar não, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilha se você tem algo para compartilhar, algo que marcou você, que foi especial. Alguém? Ninguém? Quer falar nada? Não foi legal? Então ninguém tem nada para falar? Cadê? Vem cá, chega aqui. Bora, vem cá. Chega aqui, pelo menos um para nós. Vem cá, vem alguém com ela, chega aqui. Quer não? Aí, chega para cá. Dá uma salva de palmas. Olha os meninos aí, ó.
Os dois querem falar? Os dois? Vocês têm 30 segundos cada um lá. 30 segundos? Obrigado, gente. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Breno. Então, no Vox Day, eu estava muito empolgado para esse Vox Day. Foi bom pra caramba, assim, realmente. E quando eu comecei a vir no Vox, eu estava tendo muita crise de ansiedade. Às vezes, assim, no culto, eu começava a tremer, coisa assim, começava a suar. Começava a ter um ataque de ansiedade mesmo. Ficava bem mal, ficava com falta de ar. Aí, no dia do Disco Praise, durante a palavra, ele chamou pessoas para serem curadas, que queriam ser curadas na frente. E eu fui. E eu consegui ser curado. E agora eu não tenho mais crise de ansiedade, não sou mais ansioso. Deus é bom, não é? Ó, se você perdeu o Vox Day, Jesus cura no Vox Day também, viu, gente? Amém? Na real, diferente do Breno. Bom dia, boa noite, rapaziada. Meu nome é Isaac. Diferente do Breno. Solteiro? Solteiro, rapaz. Diferente do Breno, não estava nada animado para poder vir pro Vox. Na real, eu até pensei em nem vir um pouquinho antes. Mas eu pensei, vou vir. Quando eu cheguei aqui, foi incrível o jeito que eu estava muito distante de Deus, eu estava com frieza espiritual. Foi incrível a forma que Deus me acolheu, me trouxe de volta, começou a falar no meu coração de forma mais madura. Eu consegui ter mais convicção do meu chamado. Não totalmente, mas eu consegui ter uma visão de mais ou menos para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer agora e como que eu posso continuar crescendo em Deus. E agora eu sinto que eu tenho um caminho para ir. Eu estava perdido na vida. E é isso. É isso aí, a chama está queimando de novo, né? Obrigado, meninas. Deus abençoe. Gente, antes de você sair, dá um abraço nas 453 pessoas aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã esperamos vocês no culto da ceia, 8h30 ou 18 horas. Somos jovens! Valeu!